Boa noite, meus aterrorizados. Aqui é Angel Black com mais um vídeo de terror para vocês. Mas antes de começar o vídeo, peço para você que não é inscrito que se inscreva no canal, deixe aquele like para fortalecer, toca o sininho e compartilhe com os amigos. Agora, se você não gostar, compartilhe com os inimigos e se vingue deles. Agora vamos ao relato? E o relato de hoje é A Família de Lobisomens. Olá, meu nome é Roberto. Hoje estou com 65 anos e moro na região de Sorocaba. Mas o que vou lhes relatar aqui me aconteceu no ano de 1975, quando eu tinha meus 20 anos e morava lá para as bandas de Ribeirão Claro, interior do Paraná. Me lembro como se fosse hoje. Na época, eu morava com meu pai em um sítio cafeeiro. Meu pai trabalhava no sítio como meieiro na plantação de café e o patrão liberava espaço no sítio para criar galinha, porcos, umas vaquinhas para tirarmos leite. E papai também mantinha uma horta nos fundos do quintal, com muitas verduras e legumes e temperos fresquinhos. Era uma vida difícil, mas também muito boa. Não nos faltava nada e éramos muito felizes. Como já era de costume, todo final de semana eu arriava meu cavalo e ia para a cidade para aproveitar o bailão, encontrar meus amigos e me divertir, como qualquer jovem da minha idade na época, né? Meus pais sempre me falavam: Roberto, meu filho, cuidado com essas andanças à noite e de madrugada, então. Os bichos trevosos vivem soltos quando a noite chega. Eu sempre achava engraçado eles falarem isso, mas eu não dava muita atenção, não. Tanto eu quanto meus amigos acostumávamos dizer: os antigos têm muita imaginação. E assim eu ia tocando minha vida durante a semana trabalhando e os finais de semana curtição nos bailões da região. Em um desses bailes eu conheci Glorinha, uma linda moça, tipo Mionzinho, pequenininha, magrinha, lindos cabelos negros até a altura da cintura e a pele alva e os olhos cor de mel. Quando olhei para ela, senti algo que nunca mais senti em toda a minha vida. Eu não conseguia parar de olhar para ela. Era como se eu estivesse hipnotizado. Começamos a dançar e eu não via as horas passar. Já era quase 1h da manhã, quando ela se despediu de mim para ir embora. Implorei para ela ficar até o baile acabar, mas de nada adiantava meus pedidos, os meus apelos. Ela falou que precisava ir e que seus irmãos a estavam esperando já do lado de fora. Então, ela me deu um tchauzinho e se foi. Aquele baile perdeu completamente a graça. Então eu e meus amigos resolvemos ir embora. Passei a semana toda pensando nela. Era insuportável imaginar que talvez eu nunca mais a veria. Nos 3 finais de semana que se passaram, fui ao baile como sempre, mas ao invés de me divertir, eu ficava olhando para a entrada, na esperança de ver Glorinha entrar. E nada. Já no 4º final de semana, eu já estava desistindo. Já tinha desistido de vê-la novamente. Mas quando cheguei no bailão, qual grande foi minha surpresa! Vi Glorinha dançando graciosamente no meio do salão, hipnotizando a todos com sua beleza.
Não me contive e fui até ela. Perguntei se ela queria dançar comigo. Ela me olhou, mordeu o lábio inferior e me disse: "Tem certeza que quer mesmo dançar?" Fiquei desconcertado, pois naquela época jamais que uma moça de família falaria assim com um rapaz. Mas antes que eu pudesse responder, ela me puxou pela mão e eu a segui sem pestanejar. Era bom demais para ser verdade. Saímos do salão e começamos a nos beijar, sabe? Nos beijar com sofreguidão do lado de fora do baile. A lua cheia estava linda no céu, realçando ainda mais a beleza de Glorinha. Nossas carícias estavam esquentando demais. Então Glorinha achou melhor avisar os irmãos que estava comigo. E o que eu achei muito estranho é que eles disseram que estava tudo bem. Como eu disse, naquela época isso não era comum. Então me ofereci para levá-la para casa e ela aceitou prontamente. Mas quando fomos subir no meu cavalo, o mesmo refugou e empinou. Ele nunca tinha feito isso, pois meu cavalo era muito mansinho. Mas não teve jeito, ele não deixou que nós subíssemos nele, de jeito nenhum. Então Glorinha disse: "Vamos caminhando. Em menos de 1 hora estaremos na minha casa." Começamos a seguir por uma estrada de terra batida. Por sorte, a lua estava clara no céu e deixava o caminho parcialmente iluminado, o que tirava um pouco meu medo, pois a mata era densa dos lados da estrada. De repente, do nada, Glorinha me atirou no chão com brutalidade e começou a se despir, fazendo movimentos como se estivesse dançando. Fiquei enlouquecido de desejo e ignorei o fato de uma garota tão franzina ser forte daquele jeito. Mas o que posso dizer, Sem entrar muito em detalhes para vocês, vou falar que Glorinha literalmente acabou comigo, sexualmente falando. E quando eu estava quase no clímax do prazer, pela segunda vez naquela noite, senti minhas costas sendo rasgadas. Empurrei Glorinha de cima de mim e pude ver que os olhos dela, que antes eram lindos, cor de mel, naquele momento estavam vermelhos como sangue. Seu corpo, antes franzino, começou a mudar. Seus ossos começaram a estrelar. Sua face começou a esticar e ficar como se fosse focinho de cachorro misturado com focinho de porco. Não deu para ver direito na hora do meu medo, pavor e desespero. Seu corpo começou a ficar coberto de pelos negros e ralos, como de um cachorro com sarna. E do nada, ela começou a exalar um fedor pútrido de carniça tão forte que senti uma ânsia de vômito incontrolável. Muito forte a ânsia mesmo. Foi uma imagem horrível de se ver. A bela jovem que antes eu tinha visto estava se tornando a coisa mais assustadora que eu já tinha visto em toda a minha vida. Aqueles dentes,
Meu Deus, aqueles dentes crescendo tão rapidamente e a baba que não parava de escorrer e cair pelo seu corpo. Eu nem pensei em vestir minhas roupas. Peguei a minha arma. Bom, eu não disse, mas naquela época era costume todos os homens que saíam à noite, moravam em sítio, saírem armados. Voltando ao assunto, peguei a minha arma e dei um tiro bem no meio da testa da criatura. Não esperei aquela coisa terminar de se transformar. Depois que aquilo caiu, dei mais um tiro no meio da testa para garantir. Vesti minhas roupas o mais rápido possível e comecei a correr em direção da estrada que me levaria ao baile. Quando olhei para o meio da mata, vi 2 lobos enormes, de olhos vermelhos e o mesmo fedor de carniça que tinha exalado de Glorinha alguns momentos atrás. E eles estavam devorando algo que pareciam 2 jovens que também estavam no baile. Tentei passar despercebido, mas um deles me viu e veio trotando como um cavalo louco em minha direção. Dei 2 tiros no bicho e o derrubei. E o outro bicho, quando viu, deu um uivo muito alto e saiu correndo em 4 patas e uivando muito alto noite adentro. Corri como se não houvesse amanhã em direção da onde estava tendo forró, mas quando cheguei estava tudo apagado, tudo trancado. Corri para casa de um amigo que fiz ali na cidade e dormi lá. Contei a ele o que tinha me acontecido. E ele não acreditou. Falou que era efeito da bebida. E quando amanheceu, queria provar a ele que eu não estava mentindo. Levei ele até o local e não havia nem sinal de corpo, sangue, nem nada. Depois desse amigo tirar muito sarro de mim, foi para casa dele e eu fui para minha totalmente confuso. Será que eu tinha imaginado tudo aquilo? Cheguei no sítio e fui ajudar meu pai na lida. E lá para umas 9 horas da manhã, o patrão foi lá buscar algumas verduras e temperos, o que não era comum, pois meu pai sempre levava para ele. Mas logo percebi que ele tremia, ele estava muito nervoso e olhando fixamente para mim. Depois para o meu pai, ele disse: Roberto, você foi no baile ontem? Eu respondi: fui sim, patrão. Por quê? O patrão me disse secamente: eu não deveria te dizer, mas pegue suas tralhas, pegue seus pais e saia das minhas terras hoje mesmo. Pois no sítio do meu irmão mora uma família muito esquisita que meu irmão tem muito respeito e um pouco de temor, por isso nunca os demitiu. E no baile de ontem, em uma briga na estradinha indo para o sítio, um rapaz com suas características matou 2 dos 3 filhos deles que estavam no baile. Sei que eles não vão dar queixa na polícia,
mas toda a família está se reunindo e disse que vai caçar o assassino dos filhos deles e toda a família do indivíduo e vão se vingar. Se é que você me entende, Roberto. Fuja! Eu sei que você sabe o que eles são. O patrão deu algum dinheiro para o meu pai e naquele dia mesmo fomos de mudança para casa de um tio. Aí, depois compramos uma casinha em uma chácara na região de Sorocaba, onde vivo até hoje depois da morte dos meus pais. Mas vou dizer que nunca mais dormi tranquilo, pois tenho muito medo de ser encontrado por aquela família de lobisomem. Por isso mesmo, Angel, eu peço do fundo do coração, conte a minha história, mas mude os nomes e os locais dos acontecimentos. Vamos ao relato? Os nomes e lugares foram trocados por motivos óbvios. E o nome do relato é A Parteira e o Lobisomem. Olá, meu nome é Fabiana, tenho 43 anos, moro no interior do Paraná. E o que hoje relato é uma das muitas histórias que a Maria do Socorro, minha sogra, sempre nos conta. Histórias vividas por ela mesmas e outras contadas a ela por sua mãe, Dona Helena. E a que hoje vou relatar foi contada pela finada Dona Helena, mãe de minha sogra. Segundo Dona Helena, no final da década de 1950, ela morava em uma fazenda muito grande, com enormes plantações de café a se perder de vista e também com grandes pastagens com gado de corte e gado leiteiro, sem contar as outras criações como porcos, ovelhas e galinhas. E para dar conta de tanto trabalho, morava na fazenda para mais de 20 famílias. Então, eles moravam em uma vila dentro da própria fazenda, que eles mesmos chamavam de Vila da Grota, porque ela ficava assim numa terra baixa, parecida uma grota mesmo. E lá moravam os agricultores e os peões da fazenda. Naquela época também era comum que as famílias tivessem muitos filhos para ajudar os pais nas roças e no cuidado com os animais. E para trazer essas crianças no mundo, era costume chamar as famosas parteiras, pois não haviam tantos hospitais como nos dias de hoje. E a mulher que atendia como parteira naquela região era Dona Isabel, uma senhora de uns 50 anos que era viúva e tinha um filho de 25 anos que se chamava Natanael, e ele trabalhava nas lavouras de café junto com os outros agricultores. Ela e o filho moravam em uma casa de pau a pique, meio afastado da vila, mas sempre que uma mulher entrava em trabalho de parto, era a ela a quem eles recorriam. Sempre que Dona Isabel era chamada para fazer um parto, ela sempre deixava todos os seus afazeres e ficava com as mães. Fazia o parto e sempre pedia aos pais da criança recém-nascida para ficar na casa os primeiros 7 dias fazendo rezas, cuidando da mãe e do bebê, com rezas, chás e banho de ervas, só indo embora depois dos 7 dias. O povo já estava tão acostumado que concordava com tudo que Dona Isabel pedia, pois em 10 anos que ela fazia os partos, era muito raro ela perder uma criança ou uma mãe. O padre Inácio, o padre que vinha de 15 em 15 dias fazer missas na capela da vila, não gostava muito desse costume, mas não opinava, pois ele respeitava muito o trabalho de Dona Isabel.
apesar de não concordar muito com ele. Mas, um dia, quando o padre estava indo embora da fazenda, foi atacado por uma fera e seu corpo foi encontrado todo dilacerado na estrada. Pouco mais de uma semana depois da morte do padre Inácio, chegou um jovem padre. E esse, ao contrário do padre Inácio, não ia vir de 15 em 15 dias. Ele viria toda semana. O patrão até mandou que construíssem às pressas um quarto com banheiro para ele na capela da vila. O nome desse padre era Sadraque, e quando a dona Isabel o viu, já sentiu um arrepio na espinha, e ele a encarou e disse com uma voz bem debochada para ela que por ali muita coisa mudaria, que ele não permitiria mais ela continuar com suas rezas, mandingas e bruxarias, e que aquilo que ela fazia era uma heresia, um sacrilégio contra a santa e amada igreja. E já na missa de domingo, ele disse que Dona Isabel poderia até fazer os partos, mas assim que os bebês viessem ao mundo, que ela fosse embora, e nada mais de rezas pagãs ou bruxarias com ervas. Os moradores da vila até tentaram intervir a favor dela, mas o padre Sadraque disse que quem desobedecesse seria excomungado. E mais, era para eles tomarem o padre Inácio como exemplo, pois por ele ter compactuado com aquilo, tinha recebido um castigo merecido dos céus, a morte por um horrível animal, por uma horrível fera. Embora contrariados, os moradores, por medo, acataram as ordens do novo padre. Nos dias que se seguiram, começaram a assumir animais do pasto, sendo achados apenas pedaços dos mesmos. Começaram a ouvir uivos muito altos na mata durante as noites. O medo estava tomando conta da pequena vila. O padre Sadraque falava a todos que a culpa de tudo aquilo era resultado do tempo que eles aceitavam as rezas da bruxa parteira. E tanto ele falava que os moradores da vila começaram a acreditar nele. E a histeria estava tomando conta de todos ali. Mas a gota d'água foi quando uma mulher grávida de uma das famílias que moravam ali saiu para ir na privada no meio da noite e foi atacada por um enorme cão negro que andava como homem e tinha olhos vermelhos como sangue e fedia muito a carniça. Os homens da vila conseguiram espantar o bicho, mas a jovem mulher entrou em trabalho de parto mais cedo. Chamaram a dona Isabel, a parteira, mas ela não conseguiu salvar nem a mãe e nem o bebê. O padre Sadraque, na manhã seguinte, veio para rezar pelos falecidos e fortaleceu o que já tinha dito antes. Ele enfatizou que a culpa era toda de dona Isabel, a parteira que com suas rezas tinham chamado um demônio para a vila. E assim, o povo, tomado de fúria, puseram fogo na casa de pau a pique com o intuito de espantar a parteira de lá. Mas quando o filho dela, Natanael, chegou da lavoura, já no cair da noite, todo cansado, suado da lida, encontrou sua mãe morta, toda carbonizada dentro da casa. Ele foi chorando desesperadamente até o dono da fazenda pedir para o patrão se posicionar, pois a única coisa que a mãe dele fazia era ajudar as pessoas. E era assim que eles retribuíram. O patrão disse que nada que ele fizesse
traria a mãe dele de volta, mas ele daria a ela um sepultamento digno, pois ela ajudou muita gente ali. E também daria algum dinheiro para ele sair dali e ir embora para outro lugar, pois continuar na fazenda só ia lhe trazer mais dor e sofrimento. No sepultamento dos restos mortais de Dona Isabel só estavam o patrão, Natanael e alguns empregados da casa. E lá que a mãe da minha sogra, Dona Helena, ouviu toda a história. Natanael estava muito triste. Então Helena, minha sogra, que na época era uma jovem órfã que trabalhava lá na casa, foi tentar consolá-lo. Pois ninguém da vila, nenhum morador veio no sepultamento, mesmo depois de tudo que Dona Isabel tinha feito por eles. No outro dia, Natanael já estava arrumando suas tralhas para ir embora. Mas em uma conversa com Helena, ele disse que tinha passado a noite toda em claro e chegou à conclusão que era muito estranho o comportamento daquele padre novo com sua mãe. Por que ele fazia tanta questão de acusar a mãe dele por todas as desgraças que começaram a acontecer por ali? Mas mal eles terminaram a conversa, a esposa do patrão começou a entrar em trabalho de parto. O patrão disse para Natanael correr buscar a parteira da fazenda vizinha, pois sua esposa estava com muita dor. Sorte que Natanael já tinha visto sua mãe fazer muitos partos e até ajudá-los em algum. Então ele disse para o patrão que não daria tempo de buscar a parteira, pois seu filho já estava chegando. Natanael disse exatamente para as empregadas o que fazer e antes mesmo de anoitecer, o bebê do patrão já tinha nascido. O patrão então disse para Natanael passar a noite ali na casa e descansar e deixar para ir embora só no outro dia de manhã. Natanael aceitou. E o patrão, por agradecimento, lhe deu uma arma de presente. Pegou uma garrafa de pinga e uma caixa de charuto e chamou ele para sentar na varanda, para conversar um pouco até o sono bater. Aquela noite, a lua estava cheia no céu e dava para enxergar até bem longe da casa. E do nada, os cachorros começaram a latir no fundo do quintal. Eles latiam e atacavam algo, choravam e latiam de novo e atacavam. O patrão e Natanael pegaram as armas e foram ver o que os cachorros estavam atacando. Logo viram o bicho. Era uma mistura de homem e lobo. Era mesmo horrível. A besta tinha uns 2 metros de altura ou mais. Pelos ralos pareciam que estavam com sarna. Olhos vermelhos, dentes sobressalentes e babava muito. Tinha muita raiva naquele bicho. Os olhos vermelhos faiscavam e se podia sentir o ódio emanando deles. Ele também parecia ter 2 joelhos nas patas traseiras, que era muito estranho mesmo. E o pior era o cheiro. O bicho tinha um fedor de carniça, bosta de gado e carne podre. Aquela besta maldita matou 2 dos cachorros do patrão, que em vão atirava nele. Ele deu uma patada no patrão, jogando ele longe. Natanael também atirou, mas o bicho empurrou ele. Aquela fera parecia ter pele impenetrável e continuou andando. Entrou na casa e foi para o quarto, onde estava Helena, a patroa, mais 2 empregadas cuidando do bebê.
Quando o bicho estava bem próximo do berço, Dona Mariazinha, que era a cozinheira da casa, foi para cima do bicho, não pensou mais em nada. Mas foi em vão. O bicho lhe arrancou a cabeça com apenas uma dentada. Natanael então lembrou das rezas de sua mãe. A parteira, Dona Isabel, pegou ramos de alecrim que ele viu em cima da mesa e começou a fazer as rezas que muitas vezes ele tinha ouvido de sua mãe. E começou a rezar. O bicho então veio para cima dele babando com muito ódio. Ele fechou os olhos e continuou a rezar com muita fé. O bicho então deu um uivo muito alto e saiu correndo. O patrão, então, descarregou o 38 dele nas costas do bicho e dessa vez as balas entraram e o bicho caiu agonizando no chão. E, pasmem, o bicho, assim que morreu, assumiu uma forma humana. E sabe quem era? Era o padre Sadraque. Com a morte daquele monstro, o patrão pediu para Natanael ficar os 7 dias na casa, assim como sua mãe, Dona Isabel, fazia, rezando e cuidando da esposa dele e também do filho, com ervas e rezas. E então, também o patrão mandou que investigassem o padre. E aí que o negócio ficou estranho. Ainda não tinha chegado o padre que ia substituir o finado Padre Inácio na cidade. Logo, acharam o corpo do verdadeiro padre Sadraque, todo esviscerado numa estrada. O bicho, na real, só queria tirar a parteira, Dona Isabel, do caminho, pois as rezas e as ervas que ela usava era para espantar esses seres trevosos que saem do meio da escuridão e são amaldiçoados de perto das pessoas daquela vila. Depois dos 7 dias, Natanael foi embora, mas antes ensinou os vencimentos com ervas e as rezas e orações para o patrão e para todos os moradores da vila. E dizem que até nos dias de hoje eles as usam naquelas regiões. E esse é o relato da parteira e do lobisomem. Meus aterrorizados, aí a gente vê até onde vai a maldade humana. Enquanto Dona Isabel estava protegendo e trazendo crianças ao mundo, ela era uma pessoa boa. Mas bastou uma palavra de um desconhecido para todos os moradores da vila acabarem por matá-la. Tamanha foi a ingratidão. É um caso a se pensar, né, meus aterrorizados? Deixe o que vocês acham nos comentários, tá? Boa noite, meus aterrorizados. Aqui é Angel Black com mais uma história de terror para vocês. Mas antes de irmos para a história de hoje, peço para você que não é inscrito que se inscreva no canal. Deixe aquele like para fortalecer e fazer o canal crescer e compartilhe com os amigos e também em todas as suas redes sociais. Agora, se você não gostar, compartilhe com os inimigos e se vingue deles. Também peço que vocês não deixem de estar ativando as notificações do canal, tocando o sininho das notificações, tá legal, galera? E obrigado por vocês assistirem e estar sempre comigo prestigiando o meu trabalho. Muito obrigado mesmo. E agora, sem mais delongas, vamos à história de hoje? História, conto ou relato? Vocês decidem se acreditam ou não. Como sempre digo, Angel Black acredita, pois o sobrenatural existe e está onde menos esperamos. Vamos lá? A história de hoje é
A triste história de Inês e o lobisomem. Boa noite, Angel. Boa noite, aterrorizados. Meu nome é Dinorá e o relato que estou lhe mandando não é meu não, e sim da minha falecida avó. Depois do sepultamento dela o mês passado, eu fui arrumar as coisinhas dela e achei o relato prontinho, escrito em um caderno que ela acostumava escrever coisas para que não esquecesse. E esse relato, Angel, estava direcionado para o seu canal e ela faleceu antes de poder lhe enviar. E aí vai o relato da minha vozinha Inês do jeitinho que ela deixou. Boa noite, Angel. Me chamo Inês. Tenho 85 anos. Moro na zona rural de uma pequena cidade no interior de São Paulo. Hoje em dia, me dedico a fazer rezas e benzimentos e assim ajudar a todos os que me procuram e também me ajudar a acalmar meu coração quando me vem a lembrança de uma terrível experiência que vivi em minha juventude, algo que me deixou sequelas psicológicas até os dias de hoje. E eu espero do fundo do meu coração que ninguém passe pelo terror que eu passei. O ano era 1954. Eu tinha 18 anos na época. Tinha terminado os meus estudos e estava querendo cursar pedagogia. Primeiro eu teria que convencer meu pai, o velho Nicanor, fazendeiro turrão, ligado exageradamente às tradições e os bons costumes. Mas eu tinha algo a meu favor. Eu era sua única filha e ele era louco por mim. Dedicava a sua vida para me ver feliz. Então, consegui que ele concordasse comigo e deixasse eu fazer pedagogia. Aliás, foi muito mais fácil do que eu pensei. Então, saí da minha casa na fazenda e fui para a capital. Eu ficaria na casa de uma tia, irmã do meu pai, aliás, a única irmã dele, enquanto eu estivesse fazendo o curso. Só que eu mal comecei o curso, comecei a ter problemas na casa da minha tia. Apesar de meu pai mandar uma quantia significativa de dinheiro para pagar a minha estadia na casa dela, ela me tratava com desdém. Toda vez que eu ia comer alguma coisa naquela casa, ela me olhava feio. E para piorar, notei que o marido dela também me olhava com um jeito muito estranho. Um certo dia, ele foi me buscar na faculdade e no caminho de casa, ele veio cheio de gracinha para o meu lado. Ele dizia que minha tia não gostava de mim porque eu era muito bonita, jovem, e que na verdade ela tinha razão, pois eu era uma tentação constante para ele naquela casa. Fiquei horrorizada com essas palavras e o repudiei, dizendo que eu era menina de família e que não queria atrapalhar a vida de ninguém. E mais ainda, disse que jamais me interessaria por ele, nem que ele fosse jovem e solteiro. E quanto a aquilo, minha tia podia ficar sossegada. E mais ainda, que ele nunca mais fosse me buscar na faculdade, porque eu já era grandinha e sabia bem o caminho. Quando chegamos na casa, minha tia
me fuzilou com um olhar. Subi para o meu quarto e me tranquei lá. Comecei a escrever uma carta para o meu pai, pedindo para que ele me buscasse, e logo ouvi minha tia batendo forte na porta do quarto. Quando eu abri, ela já entrou no meu quarto feito um furacão e me deu um violento tapa no rosto e disse para que eu deixasse de ser sem vergonha e deixasse o marido dela em paz. Eu comecei a chorar e tentar explicar para ela que eu não tinha feito nada para causar transtorno ao casal, que eu até mesmo tinha dito umas verdades ao marido dela. E o maldito lá de baixo, ouvindo a discussão, subiu até meu quarto e disse a ela aos berros e olhando para mim. Ele disse que eu era uma sonsa, que desde o dia que eu tinha chegado naquela casa, que eu tinha ficado dando em cima dele e que ele só não fez nada comigo porque ele não quis, pois eu era uma descarada. Minha tia, então, veio para cima de mim e começou a me enforcar com muita força. Comecei a me debater e a ficar sem ar, até que tudo se apagou. E aí é que as coisas começaram a ficar estranhas. Eu comecei a ver meu corpo no chão e via eles conversando em volta sobre como dar fim no meu corpo, fazer parecer que eu tinha sido vítima de um assalto ou coisa parecida, de que minha morte já era meio caminho andado para ela herdar tudo que o meu pai tinha, e entre outras conversas absurdas que eles ficavam falando. Eles me enrolaram em uma coberta e me colocaram na carroceria de uma caminhonete. Andaram alguns quilômetros e me jogaram em uma ribanceira. O pior é que eu via tudo acontecendo com o meu corpo de fora dele. Meu corpo foi rolando até bater em uma árvore e ficar enroscado nela. E senti como se algo começasse a me puxar, e quando me dei conta, eu já estava de volta no meu corpo e sentindo dores horríveis. Abri meus olhos e me dei conta que estava viva, mas não entendia como, pois eu tinha presenciado tudo do plano astral. Aquela noite estava muito fria, eu já não sentia mais meus pés e nem minhas mãos. Até mesmo as dores que antes estavam trucidantes estavam se amenizando. E assim o tempo foi passando. Foi quando ouvi passos vindo em minha direção. Era o maldito do marido da minha tia, que estava se aproximando. Fechei os olhos e deixei meu corpo o mais relaxado possível. Ele não podia perceber que eu estava viva. Eu estava apavorada. Ele foi se aproximando e ainda me lembro das palavras dele. E agora, garota? Quero ver você me rejeitar agora. Mesmo que você esteja morta, ainda assim vou ser o seu primeiro e derradeiro homem. Falando isso, ele foi se aproximando. Ele subiu o meu vestido e eu prendi a respiração. Eu estava com medo, nojo e repulsa daquele homem, mas também estava achando que ali seria meu fim. Foi quando
ouvi um rosnado muito alto e forte, e um monstro enorme de olhos amarelos tirou aquele nojento de perto de mim. O ser tinha mais de 2 metros de altura. No começo, até pensei que se tratasse de um urso negro, mas depois percebi que o bicho parecia uma mistura de cão pastor alemão e homem. Aí foi que compreendi que aquele bicho, aquela fera, era um lobisomem, igual os das histórias que meu avô me contava. O bicho despedaçou aquele maldito muito rápido e de maneira muito atroz. Achei que também morreria ali, mas a fera ficou nas 4 patas e começou a me farejar. E depois deu um uivo muito alto e se foi na escuridão da noite. E depois de alguns instantes que a criatura sumiu, eu apaguei. Quando eu acordei, eu estava em uma casinha de madeira caindo aos pedaços, com um homem mais ou menos da idade do meu pai, rezando por mim e me benzendo, batendo com algumas ervas. Eu me assustei de início, mas aquele homem tão simpático me acalmou. Ele dizia que o filho dele tinha me encontrado enroscada em uma árvore, em uma ribanceira perto dali, muito machucada e desacordada. Me acalmei. Aquele homem me transmitia segurança, confiança, não sei explicar. Mas então contei tudo o ocorrido para ele. E ele me disse que assim que eu melhorasse, ele ia ver como poderia me ajudar a voltar para minha casa. Naquela mesma tarde, o filho dele chegou. Ele era engraxate e tinha mais ou menos a minha idade. E passava o dia fora trabalhando, pois o pai dele, o senhor que estava cuidando de mim, estava condenado a viver em uma cadeira de rodas. Aquele rapaz me disse que daria todo o dinheiro que ele tinha ganhado aquele dia para eu pagar minha passagem de trem, para eu poder voltar para minha casa, para minha família. Fiquei com eles mais 3 dias. Depois, peguei o trem e segui para o interior, para onde eu morava. Quando cheguei na minha cidadezinha, já era de madrugada. Depois, tive que andar por 3 horas a pé, até chegar na fazenda onde eu morava. Quando eu estava chegando, um peão do meu pai olhou para mim e começou a gritar assustado e saiu correndo. Aí eu chamei ele pelo nome. Ele parou, ficou me olhando meio ressabiado e aí ele me perguntou: "É você mesmo, menina Inês? Mas, então, você não morreu?" Expliquei a ele o que tinha acontecido comigo e ele então me acompanhou até minha casa. Chegando lá, encontrei meus pais em prantos que correram me abraçar e não paravam de chorar, pois minha tia já estava lá e tinha contado a eles que eu tinha sido morta por uma fera e que o marido dela também tinha morrido tentando me salvar. Desmente a história daquela falsa. Olha como ela pôde inventar aquilo. E meu pai, quando ouviu a verdade, expulsou ela dali debaixo de reiadas. Eu acho que ele deu mais reiada nela do que ele já tinha dado em cavalos em toda a vida dele. E nunca mais tivemos notícia da dita Cuja. Meu pai mandou buscar o senhor que me ajudou e o filho dele também.
me apeguei muito a eles. E com aquele senhor mais ainda. Aprendi com ele a benzer pessoas e a fazer rezas. Depois que eles chegaram para morar na fazenda, toda a lua cheia nós ouvíamos uivos na mata e às vezes barulho de um animal enorme correndo pelas redondezas. Mas nunca houve nenhum ataque a animais ou a pessoas de nenhuma das propriedades dali. Sempre desconfiei que o filho daquele homem era a fera que me salvou daquele maldito, mas nunca disse isso para ninguém. Mas percebi que meu pai também desconfiava. Angel, agora é de Nora falando. Boa noite, Angel. Obrigado por contar o relato da minha avó. Beijos para você e para todos os aterrorizados. E aí, meus aterrorizados, o que acharam do relato de hoje? Deixem as suas opiniões nos comentários, pois a sua opinião é muito importante para mim. Vou deixar a minha aqui também, né? Ainda bem que essa tia ciumenta, interesseira e bruxa teve o que mereceu, né? Pois nem sempre os relatos terminam bem, né, gente? Agora vou aproveitar esse espacinho para agradecer a todos os canais parceiros que me ajudam nessa aventura louca que é o YouTube. Valeu, galera! Também quero agradecer a todos os grupos do Facebook que divulgam o meu trabalho. Muito obrigado! Quero também aproveitar para pedir para vocês, meus aterrorizados, que deem um pulo lá na página do canal, a página Angel Black Contos de Terror, lá no Facebook. E pedir para você que passou por uma experiência dessa, ou ouviu de algum parente, de algum amigo que tenha passado por uma experiência dessa, mandem relatos, contos, histórias lá para o e-mail do canal. E o e-mail é luçonjavermelha@gmail.com. Tudo com letrinhas minúsculas, mas se vocês não pegarem comigo falando, o e-mail vai estar anexado no primeiro comentário do vídeo, tá, galera? Vou pedir também para vocês, meus queridos, que eu sei que vocês são fera, que vocês compartilhem esse conteúdo, que vocês deixem o like e ajudem o canal a crescer. E eu aqui, Angel Black, a contrapartida, vou me esforçar ao máximo para estar trazendo para vocês sempre conteúdo de qualidade e passarmos muito tempo junto, tá bom, galera? E obrigado por vocês ficarem comigo até o final do vídeo. Tô pensando em fazer uma live pra gente bater um papo, gente. Logo tem live de Angel Black, tá? Quero vocês lá, vamos conversar, vamos falar de coisas aterrorizantes e entre outras, tá? E beijos, amo vocês. Obrigado por vocês estar sempre comigo, tá, galera? E boa noite, meus aterrorizados. E tenham bons sonhos. Amo vocês todos.